A nova geração foi levada a entender que o governo militar foi um golpe na democracia brasileira. O árduo trabalho de lavagem cerebral da mídia e das universidades levaram a um entendimento distorcido pelo viés da esquerda. Esses sim que queriam tomar o poder. É preciso entender que ninguém reclama da república em si, que essa foi implantada por militares em um golpe na monarquia. A população não aprovou a mudança. Mas essa revolução se deu por revolta da libertação dos escravos. Em 64, o governo de Jango estava insustentável. Ele fazia o jogo dos comunistas, entregando segredos de Estado para os cubanos. Em 19 de março de 1964, o povo foi às ruas na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Mais de 1 milhão de pessoas aderiram aos protestos, com apoio do empresariado, da igreja, e pasmem, até da Rede Globo. Um detalhe abafado é que o Congresso votou pela saída de João Goulart, declarando vacância. O ato não pode ter sido um golpe de Estado na democracia, já que a população aprovou, e o Congresso assim julgou. A população já não aguentava mais os atos de sabotagem de guerrilhas esquerdistas para a implantação do comunismo, com a conivência do presidente Jango. Então foi implementado o Ato Inconstitucional número 5. Os militares viriam a ficar por 21 anos no poder. Muitas conquistas foram realizadas, o Brasil chegou a ser a 5ª economia do mundo, e nesse exato momento que faço esse vídeo o Brasil ocupa a 13ª posição. Atos nefastos do governo militar é sempre citado. De como o governo era brutal e torturava as pessoas, dando a entender que pessoas comuns poderiam ser presas e torturadas do nada. Mas não era assim. Aí já um movimento não mais estudantil, um movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. A luta armada, naquele período, não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa. Quando eu entrei na Faculdade de Medicina, lá em João Pessoa, na Paraíba, por uma porta, em 1968, pela outra porta eu entrei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era uma dissidência revolucionária, como diz o seu próprio nome, né, do Partido Comunista Brasileiro. Eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né, nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior. Precisamos entender que a esquerda se dividiu em duas frentes. A guerrilha armada que seguia uma linha clássica marxista porradeira, e a esquerda da ocupação dos espaços de forma intelectual. O que acontecia é que a esquerda armada praticava guerrilha urbana, atentados a bombas, sequestros e especialmente assaltos a bancos. Por isso o governo militar criou a profissão de vigilantes. Quem era da guerrilha para a instauração do comunismo, realmente poderia sofrer torturas e mortes. Mas a população comum nada sofria.
Muito pelo contrário. Pergunte a um idoso da sua família sobre aquela época. Eles dirão que foi muito melhor que hoje em todos os sentidos, principalmente segurança e economia. É bom lembrar que o cidadão podia ter sua arma normalmente, comprada na Mesbla, uma Casas Bahia da época. Os militares até foram brandos em demasia. Deixaram a esquerda intelectual livre, pois eles tinham a teoria da válvula da panela de pressão. E esse foi o calcanhar de Aquiles do Brasil. O período do governo militar foi onde mais teve trânsito de livros comunistas no Brasil. Eles foram ocupando todos os lugares e grupos, principalmente escolas, universidades e imprensa. Tomando essas três vias, você domina uma nação, já que desde jovem se ouve apenas uma versão e os futuros profissionais já estavam doutrinados. Esse foi um dos poucos erros do governo militar. Poderíamos falar da recente Comissão da Verdade feita pela presidenta Dilma. Mas nem vale a pena levar aquilo para o debate, já que só foi ouvido um lado. Aliás, vale ressaltar que quem se apresentava com apenas uma testemunha como torturado pela tal ditadura, levava uma bolada para casa. E claro, o intuito de acabar com a reputação do coronel Carlos Brilhante Ustra, acusado de torturador. Como se ele torturasse pessoas de bem patriotas que só queriam liberdade. Enfim, tudo o que se aprende na escola e ouve na mídia, não passa de teatro.